Destinos exóticos, templos impressionantes, maravilhas naturais, custo-benefício atrativo e uma cozinha saborosíssima. Estamos falando da Tailândia, um verdadeiro Éden tropical. No entanto, engana-se quem pensa que a Tailândia se resume a retiros de meditação, preços acessíveis ou praias de cartão postal. Este país asiático é um imã também para os que procuram férias vibrantes e repletas de adrenalina, com uma agenda recheada de festas e muita energia. Mas há um outro lado da Tailândia, menos falado e até um tanto sombrio, que muitas vezes fica oculto. Você já ouviu falar sobre os Ladyboys ou os controversos shows de ping-pong? Pois bem, neste vídeo, vamos desvendar as facetas menos conhecidas e surpreendentes desta nação, especialmente o que se esconde na calada da noite. A Tailândia não é apenas um destino turístico, é um cosmos em si. E suas ilhas são a prova viva disso. Vamos passear pelas mais icônicas, começando com Phuket, a joia da coroa tailandesa. Phuket nos brinda com suas praias paradisíacas, uma animação noturna sem igual e um caldeirão cultural. Por mais que as praias sejam convidativas, não deixe de explorar a história local. A antiga Talang Road, com suas pitorescas shopping houses, ou casas comerciais, em uma tradução direta, é um passeio imperdível. E o Tai Hua Museum, alojado em um edifício dos anos 30, é uma cápsula do tempo que narra a rica história e cultura de Phuket. Assim, mesmo para os que não são aficionados por areia e mar, há muito para se encantar. E não podemos esquecer de Koh Phi Phi, um arquipélago de tirar o fôlego que ganhou fama mundial com o filme A Praia. Não há palavras suficientes para descrever o esplendor deste lugar. Imagine águas de um azul tão claro que parecem cristal, areia tão branca que brilha ao sol e imponentes falésias de calcário formando um cenário digno de cinema. Agora, dê as boas-vindas a Koh Samui, um paraíso para quem adora o requinte. Este destino, conhecido pelas suas palmeiras ondulantes, resorts opulentos e festas vibrantes, é uma das pérolas do Golfo da Tailândia, conquistando os corações dos visitantes com seu charme inegavelmente tropical. Aqui, a natureza se mostra generosa em suas ofertas. Abordando a questão dos preços, é fascinante notar que até mesmo os resorts de luxo podem ser acessíveis. Observando a Tailândia no mapa, fica claro que ela está a um mundo de distância. Mas não é só a geografia que muda. O fuso horário, a língua, as cores vivas, os cheiros únicos, a fervorosa devoção religiosa e os costumes peculiares são parte de uma experiência imersiva e, por vezes, desafiadora. Mesmo sendo um dos destinos mais procurados do globo, não espere que o inglês seja falado em todo lugar. Então, prepare-se para possíveis desafios linguísticos durante a sua estadia. A culinária tailandesa, por outro lado, é um banquete para os sentidos, um verdadeiro prêmio após um dia explorando as praias deslumbrantes. Reconhecida mundialmente, ela é uma explosão de sabores: doce, salgado, ácido, amargo e picante, todos harmoniosamente presentes em um único prato. Mas um aviso: seja cauteloso ao se aventurar pelos sabores locais. Imagine uma experiência culinária onde picante significa uma explosão de calor e sabor, não apenas um leve toque ardente. A estrela desse espetáculo é o Pad Thai, um emblemático prato tailandês. Visualize uma dança de ingredientes no calor de um wok, macarrão de arroz longo e delicado entrelaçado com brotos de feijão, suculentos camarões, ovos e cebolas. Essa mistura é regada com molho de soja e enriquecida com um vigoroso toque de pimenta. E para finalizar, uma generosa porção de amendoins picados é aspergida por cima, conferindo um contraste crocante e irresistível. O wok, um ícone da cozinha asiática, é mais do que um simples utensílio. Com sua forma redonda e profunda, tipicamente metálica, ele é perfeito para cozinhar de maneira rápida e homogênea. O arroz na Tailândia é um verdadeiro camaleão culinário, aparecendo em variadas formas, como misturado ao leite de coco, acompanhado de manga e salpicado de gergelim, criando pratos que são um deleite para os sentidos. Para os intrépidos gourmets, a Tailândia reserva uma aventura exótica com a oferta de insetos comestíveis. Imagine degustar grilos crocantes, gafanhotos e até besouros de tamanho impressionante, todos preparados para serem saborosos e ligeiramente salgados. Estas pequenas maravilhas gastronômicas são uma atração à parte, despertando a curiosidade de muitos visitantes. E para adicionar mais cor a essa viagem, as ruas da Tailândia são um desfile de táxis pintados em cores vibrantes e alegres.
azuis, rosas, amarelos, verdes e brancos, colorindo cada canto da vibrante paisagem urbana. Na vibrante Tailândia, um arco-íris de cores se faz presente a cada passo. Contrastando com esse festival cromático, os monges em suas vestes alaranjadas e os brilhantes templos dourados são uma visão comum. Aqui, o budismo não é somente uma crença, mas sim um estilo de vida profundamente enraizado, com tradições preservadas com zelo. A influência do budismo, praticado por quase toda a população, um impressionante 95%, se reflete na cultura tailandesa, promovendo valores como liberdade e respeito mútuo. Nas ruas de Bangkok, a cada esquina se depara com a majestade de templos históricos, ultrapassando 400 em número só na capital. Entre esses, 3 se destacam, atraindo olhares admirados de visitantes do mundo inteiro: o Wat Arun, Wat Pho e o célebre Wat Phra Kaew. Este último, lar do reverenciado Buda de Esmeralda, simboliza a vertente mais seguida do budismo tailandês, que prega o potencial humano para atingir a serenidade total e a liberdade, sob o lema de buscar a felicidade. A cultura tailandesa incentiva a manutenção da paz interior e a apreciação das dádivas da vida. Aqui, os cumprimentos ocidentais, como apertos de mão, abraços e beijos, são substituídos pelo caloroso e tradicional Wai. Esta saudação, um gesto de juntar as mãos em frente ao peito e inclinar-se ligeiramente, é um símbolo de respeito e afeição. Curiosamente, até mesmo a figura do Ronald McDonald na Tailândia adota esta forma de saudação, demonstrando o Wai com suas mãos, um testemunho da fusão cultural única do país. Em terras tailandesas, a tradição é levada a um outro nível. Por lá, há uma crença que eleva a cabeça como a parte mais sagrada do corpo humano, tornando um simples toque nela uma grande falta de respeito. Por outro lado, os pés são vistos como a parte mais baixa e, por isso, impuros. Não é difícil imaginar, então, a má fama dos sapatos. Nas casas e templos da Tailândia, é costume deixar os sapatos do lado de fora. Um hábito compartilhado com outras culturas asiáticas, a exemplo do Japão e da Coreia. Apontar os pés para objetos ou pessoas sagradas, como as estátuas de Buda ou monges, é um grande desrespeito. Mas não é só de regras que vive a Tailândia. O povo tailandês é conhecido por sua cordialidade e sorrisos genuínos, sempre dispostos a ajudar. A felicidade é um traço marcante de sua cultura, permeando cada aspecto da vida cotidiana. Eles vivem pelo princípio do Sanuk, que se traduz em diversão, abrangendo desde as atividades cotidianas até o trabalho. Com tanta boa energia, não é surpreendente que todos pareçam tão felizes, cercados de belas paisagens, delícias culinárias e uma cultura rica. Conhecida como a Terra do Sorriso, a Tailândia também tem um lado festivo. Se você prefere a agitação a momentos de quietude, vai se encantar com as festas, bares e discotecas que animam as noites tailandesas. A Full Moon Party é um exemplo perfeito. Uma festa icônica realizada nas noites de lua cheia, onde ritmos eletrônicos embalam a multidão até o amanhecer. É sem dúvidas uma das maiores festas do país, celebrando a alegria e a vida. Centenas de milhares de turistas se aglomeram anualmente nas areias deslumbrantes de Koh Phangan, uma pérola entre as ilhas tailandesas, seduzidos por um evento espetacular. As festividades se prolongam até as primeiras horas do dia, num frenesi de diversão e liberdade, com a multidão se entregando a uma noite de bebidas e euforia desenfreada. Contudo, a despeito da ampla disponibilidade de drogas ilícitas, aqueles apanhados em posse dessas substâncias enfrentam consequências severas. Em terras tailandesas, a tradição é levada a um outro nível. Por lá, há uma crença que eleva a cabeça como a parte mais sagrada do corpo humano, tornando um simples toque nela uma grande falta de respeito. Por outro lado, os pés são vistos como a parte mais baixa e, por isso, impuros. Não é difícil imaginar, então, a má fama dos sapatos. Nas casas e templos da Tailândia, é costume deixar os sapatos do lado de fora. Um hábito compartilhado com outras culturas asiáticas, a exemplo do Japão e da Coreia. Apontar os pés para objetos ou pessoas sagradas, como as estátuas de Buda ou monges, é um grande desrespeito. Mas não é só de regras que vive a Tailândia. O povo tailandês é conhecido por sua cordialidade e sorrisos genuínos, sempre dispostos a ajudar. A felicidade é um traço marcante de sua cultura, permeando cada aspecto da vida cotidiana. Eles vivem pelo princípio do Sanuk, que se traduz em diversão,
abrangendo desde as atividades cotidianas até o trabalho. Com tanta boa energia, não é surpreendente que todos pareçam tão felizes, cercados de belas paisagens, delícias culinárias e uma cultura rica. Conhecida como a Terra do Sorriso, a Tailândia também tem um lado festivo. Se você prefere a agitação a momentos de quietude, vai se encantar com as festas, bares e discotecas que animam as noites tailandesas. A Full Moon Party é um exemplo perfeito. Uma festa icônica, realizada nas noites de lua cheia, onde ritmos eletrônicos embalam a multidão até o amanhecer. É, sem dúvidas, uma das maiores festas do país, celebrando a alegria e a vida. Centenas de milhares de turistas se aglomeram anualmente nas areias deslumbrantes de Koh Phangan, uma pérola entre as ilhas tailandesas, seduzidos por um evento espetacular. As festividades se prolongam até as primeiras horas do dia, num frenesi de diversão e liberdade, com a multidão se entregando a uma noite de bebidas e euforia desenfreada. Contudo, a despeito da ampla disponibilidade de drogas ilícitas, aqueles apanhados em posse dessas substâncias enfrentam consequências severas. Enquanto na França se celebra com vinho e no México com tequila, a Tailândia tem sua marca registrada nas festas com cubos de rum. Nas populares discotecas frequentadas por turistas, é comum a oferta de uma mistura inebriante, consistindo de uma garrafa inteira de Sang Som, um famoso rum tailandês, servida em cubos de 1 litro para serem bebidos com canudos ao longo da noite. E sobre bebidas estimulantes, é interessante saber que o fundador do Red Bull é da Tailândia. Chaleo Yuvidya, um inovador tailandês, criou a Krating Dang, ou Touro Vermelho, há mais de 3 décadas. Esta bebida energética se tornou um hit entre os caminhoneiros e trabalhadores noturnos na Tailândia. Em 1984, um empresário austríaco descobriu a Krating Dang e percebeu seu apelo internacional. Formando uma parceria com Chaleo, eles lançaram a Red Bull, elevando esta potente bebida energética a uma fama mundial. No entanto, olhando além da efervescente vida noturna da Tailândia, encontramos facetas menos divulgadas, mas igualmente fascinantes. Estes aspectos, que são motivo de preocupação para as autoridades locais, revelam um esforço contínuo para preservar a dignidade e a imagem positiva do país. Enquanto na França se celebra com vinho e no México com tequila, a Tailândia tem sua marca registrada nas festas com cubos de rum. Nas populares discotecas frequentadas por turistas, é comum a oferta de uma mistura inebriante, consistindo de uma garrafa inteira de Sang Som, um famoso rum tailandês, servida em cubos de 1 litro para serem bebidos com canudos ao longo da noite. E sobre bebidas estimulantes, é interessante saber que o fundador do Red Bull é da Tailândia. Chaleo Yuvidya, um inovador tailandês, criou a Krating Dang, ou Touro Vermelho, há mais de 3 décadas. Esta bebida energética se tornou um hit entre os caminhoneiros e trabalhadores noturnos na Tailândia. Em 1984, um empresário austríaco descobriu a Krating Dang e percebeu seu apelo internacional. Formando uma parceria com Chaleo, eles lançaram a Red Bull, elevando esta potente bebida energética a uma fama mundial. No entanto, olhando além da efervescente vida noturna da Tailândia, encontramos facetas menos divulgadas, mas igualmente fascinantes. Estes aspectos, que são motivo de preocupação para as autoridades locais, revelam um esforço contínuo para preservar a dignidade e a imagem positiva do país. A temática da prostituição sempre gera debates acalorados, em especial quando se trata de sua legalidade. Este fenômeno tem se tornado, de forma lamentável, um tipo de chamariz turístico em certas nações asiáticas, culminando no desenvolvimento de um turismo de natureza notória. O cerne da questão se encontra nas preocupações sobre crimes relacionados a essa prática, incluindo a exploração infantil, a servidão e outros delitos graves. Na Tailândia, por exemplo, observamos um quadro peculiar. Em áreas como Phat Phong, um distrito notório em Bangkok por sua agitada vida noturna, é comum a presença de turistas, tanto homens quanto mulheres, perambulando pelas ruas. Isso levanta uma questão intrigante. Como essa prática persiste apesar de sua ilegalidade? A resposta mergulha em uma complexidade histórica e cultural. A prostituição na Tailândia é uma prática enraizada, com uma história que remonta a pelo menos 6 séculos, apesar de não ser amplamente aceita na sociedade. Esta atividade tem registros históricos que datam do período do reino de Ayutthaya,
de 1351 a 1767. Durante esse tempo, a prostituição era legal e tributada, com bordéis operados pelo próprio Estado. Em 1908, surgiram leis para regularizar e especificar os serviços oferecidos pelos bordéis. Interessantemente, quase 100 anos depois, observa-se que muitas dessas tradições permanecem, com esses estabelecimentos ainda brilhando sob luzes intensas. Embora as placas tenham sido substituídas por anúncios em outdoors, a essência parece a mesma. A partir da Guerra do Vietnã, a Tailândia começou a ser reconhecida internacionalmente como um destino para turismo sexual, uma reputação que persiste até hoje. No auge das licenças dos soldados norte-americanos, eles se dirigiam em massa para uma região tranquila, originalmente marcada por aldeias de pescadores e suas praias idílicas. Buscando relaxamento e diversão, essa afluência militar desencadeou a formação de uma indústria de lazer que hoje é bastante conhecida. Com a chegada dos anos 60, uma legislação mais restritiva foi introduzida, visando coibir práticas antes comuns, com penalidades que incluíam multas e encarceramento. Já em 1996, essa lei sofreu alterações, passando a punir os consumidores desses serviços e abordando questões mais amplas, como a exploração do trabalho forçado. Com o passar do tempo, esses negócios se reinventaram, mascarando-se como serviços de recepção e bares de entretenimento, muitas vezes respaldados por influências políticas. Um exemplo notório foi o de um magnata tailandês, que em 2003 revelou ter desembolsado mais de 1,5 milhão de libras em subornos para políticos e policiais durante uma década, a fim de manter sua operação ativa. A cidade de Pattaya, situada a 140 quilômetros de Bangkok, ilustra bem essa realidade. Atualmente, ela é vista como o coração do turismo sexual na Tailândia, atraindo visitantes para os célebres ping-pong shows. Nesses espetáculos, as artistas exibem uma variedade impressionante de habilidades, como a habilidade de expelir objetos variados, incluindo pequenos animais e bolas de ping-pong, numa interação lúdica com a plateia. Esses atos, surpreendentemente diversos, são apenas um vislumbre do que essas mulheres são capazes de realizar. Em 2018, a Tailândia testemunhou a chegada de quase 1 milhão de visitantes, muitos atraídos por aprender truques como jogar dados, desenroscar tampas de garrafas e apagar chamas de velas. Contudo, por trás desses números, esconde-se uma realidade mais obscura. Alguns turistas, frequentemente aposentados, divorciados ou viúvos, vêm ao país em busca de relacionamentos afetivos em troca de recursos financeiros. Desafortunadamente, muitos são iludidos por cidadãs tailandesas, resultando em perda de dinheiro, e em casos extremos, alguns escolhem o suicídio como saída. Os ladyboys, uma atração singular na Tailândia, são bastante procurados por turistas. O termo ladyboy é a equivalência em inglês para katoi, palavra tailandesa que se refere principalmente a mulheres trans, mas que também pode abarcar homens homossexuais com traços femininos. Diferente de outras nações asiáticas, os ladyboys são relativamente bem aceitos na Tailândia, apesar de ainda serem alvo de piadas. Esta aceitação tem raízes nos preceitos do budismo, que identifica 3 gêneros: masculino, feminino e katoi. Conforme o budismo, a situação presente de uma pessoa é reflexo de suas vidas anteriores, e o katoi é interpretado como um desdobramento do karma, merecendo, portanto, compaixão segundo os princípios budistas. A contagem exata dos ladyboys na Tailândia é um desafio, com estimativas diversas e polêmicas. Até agora, não se tem conhecimento de um estudo formal conduzido pelo governo tailandês sobre esta comunidade. No início dos anos 2000, a renomada Organização Mundial da Saúde apresentou um intervalo mais realista para o número de profissionais do sexo, sugerindo algo entre 150 mil e 200 mil pessoas. Por outro lado, cálculos feitos por ONGs apontam números maiores, oscilando entre 200 e 300 mil. Curiosamente, em 2004, um professor da prestigiada Universidade Chulalongkorn, na Tailândia, estimou esse número em torno de 2,8 milhões, uma cifra que muitos consideraram exagerada. Concluindo, a real dimensão desse assunto é um enigma, resultando em uma ausência de medidas efetivas. Fiquei curioso. Essas informações sobre a Tailândia eram novas para você? Qual delas mais chamou sua atenção? Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal
Deixe seu like e compartilhe sua opinião nos comentários. Aguardamos você no próximo vídeo.